Gracias por ouvir mi portunhol. Buenos dias a todos nesta manhã. Vou falar em português porque não falo espanhol. Bem, é com muita alegria, com muita emoção que eu estou participando aqui na Casa do Brasil e também pela Universidade, por meio da Universidade de Brasília e a Universidade Complutense, apenas um segmento do meu projeto de investigação de doutorado. Eu gostaria de agradecer especialmente a professora Lília, porque à época ela era minha coordenadora e a professora Lília me designou a acompanhar, a criar o projeto de extensão na cidade estrutural, a pedido do Instituto Brasileiro de Museus e do Ministério da Justiça. E desde 2011 eu desenvolvo uma pesquisa com a comunidade, junto com outros parceiros. Então, como o nosso tempo está muito curto, nós tínhamos intenção de fazer uma vivência, e não deu certo, mas eu já vou deixar o convite para o Brasil, daí nós vamos fazer essa vivência que eu iria fazer aqui, lá. Então, todos estão convidados. E não vai ser na universidade, vai ser junto com a comunidade. Tá? Então, já deixei o convite para todos. Isso quando for em Brasília, né? Porque vai ser em Aracaju. Mas vocês podem ir lá, não tem problema. Então, eu vou tecer alguns comentários. Eu vou passar o vídeo e vou tecendo alguns comentários para nós não perdermos tempo. Tá? Muito obrigada. Bom, a cidade estrutural, ela cresceu a partir do lixão de Brasília, lixão a céu aberto. Né? No Brasil, nós temos em torno de 70 bilhões de toneladas de lixo coletado inadequado por dia. O lixão da estrutural está entre os 50 lixões maiores do mundo, ele é maior da América Latina, e até 2030 ele terá que ser fechado. Né? Pela nossa legislação, deveria ser fechado até 2014. A realidade no entorno do lixão, ela é uma região de risco, é uma área de risco, mas o que é mais interessante, mesmo sendo área de risco, nós encontramos pessoas cuja vontade de memória é muito grande. Né? A vontade de memória, a vontade de cultura é muito grande. A cidade estrutural, ela está na lista dos territórios da paz pelo Ministério da Justiça. E nós, através desse projeto, nós conseguimos assim também, de certa forma, retirar do meio das drogas e do crime muitos jovens. E uma frase, eu parei o vídeo aqui porque uma frase que me motivou a seguir adiante é essa frase do Paulo Freire: como presença no mundo, não posso escapar à responsabilidade ética no meu mover-me no mundo. Então, essa responsabilidade ética é algo que nós precisamos fazer pertencimento. Nós que estamos na academia, precisamos fazer pertencimento para fazermos a diferença no mundo. A academia não pode olhar só para a academia. A academia tem que olhar para o mundo. Então, buscamos, né, essas novas direções, novas possibilidades, buscamos a autonomia do sujeito, são novos caminhos, buscamos o empoderamento cultural, buscamos a esperança, né, porque estamos a 15 quilômetros somente do lixão, né, do centro do poder. Brasília é uma bolha, nós precisamos sair da bolha. Tá? O programa Pontos de Memória foi criado em 2009 em 12 cidades brasileiras, consideradas áreas de risco. E é uma iniciativa, como falei, do IBRAM, do Ministério da Justiça e da Organização dos Estados Ibero-Americanos. A Museologia da Universidade de Brasília é um dos colaboradores do Ponto de Memória. Aqui nós temos, em 2011, a inauguração do Ponto de Memória na comunidade.
fizemos algumas exposições. Essas exposições, os equipamentos expográficos foram retirados do lixo. O que é interessante nestas atividades é que conhecemos uma líder comunitária chamada Abadia Teixeira de Jesus, que retirou do lixo mais de 10 mil títulos de livros. E nós estamos montando a biblioteca comunitária junto com a Abadia, e é um dos projetos também do Ponto de Memória. Os nossos alunos da museologia participam das atividades. Fizemos várias atividades de têxteis, de exposições, montagem de exposições, e sempre buscando, né, esse empoderamento do sujeito, né. A editora popular, que é um dos segmentos da minha pesquisa, ela foi criada em 2011, por intermédio do meu orientador do doutorado, professor Dr. Mário Chagas, e inspirada na editora popular Heloísa Cartoneira, da Argentina. Então, essa editora utiliza papelão reaproveitado para fazer a capa de seus livros. E nós trabalhamos com os papelões catados pelos próprios catadores. Trabalhamos na editora popular, mapeamos escritores locais, leitura criativa, fazemos leitura criativa, fazemos rodas de poesia. Depois das leituras criativas, fazemos a interpretação dos poemas dos escritores, criamos novos textos e criamos as capas dos livros. Então, cada livro ele tem um toque individual de cada participante. A universidade procurou agregar valor a esses livros, porque a minha área de conservação, sou conservadora de papel, e nós estamos agora, dentro do meu projeto, dentro da minha pesquisa do doutorado, trabalhando com eles a encadernação desse material, o papel coletado, que é comprado do catador. Nós começamos a fazer o papel reciclado, inclusive a Annelise vai mostrar alguns exemplares. A capa do livro e a pintura foi feita lá na comunidade. Então, nós estamos tanto trabalhando com a reciclagem, porque uma coisa é reciclar, outra coisa é reutilizar, e trabalhamos também com o papelão, que é a matéria-prima, daquela comunidade. Uma coisa que nós precisamos ter cuidado é com relação ao respeito que nós temos que ter ao grupo. Eu levei muito tempo, estou lá desde 2011, levei muito tempo para conquistar estas pessoas. Porque é muito comum a universidade ir fazer suas pesquisas, apresentar as suas pesquisas nos seminários, e não devolver a sua pesquisa às comunidades. A museologia social, ela trabalha com a participação desses protagonistas sociais, nos seus espaços de memória. Nesses espaços, eles identificam quais são os temas principais a serem trabalhados nos museus comunitários, para que estes temas possam, de alguma forma, fazer a transformação na localidade. No Brasil, nós temos uma primeira experiência de museologia social, na década de 50, que é o Museu do Inconsciente, com a doutora Nilce da Silveira, que ela buscou naquelas personalidades, naqueles personagens, digamos assim, naqueles pacientes, a potencialidade do ser. Então, nós mostramos, antes de ontem, a potencialidade do ser para a conservação, através do projeto da APAI, do projeto Com Excepcionais. Estamos trabalhando agora com o ensino da conservação para apenados em regime semiaberto, junto com o Ministério da Justiça, sempre buscando esse empoderamento destas pessoas. Porque, na realidade, como os colegas apresentaram na mesa anterior, eles estão excluídos, eles estão à margem, eles são marginalizados. E nós estamos descobrindo, na cidade estrutural, uma potência de criação. No momento, nós estamos fazendo um mapeamento cultural. A cidade tem mais de 40 mil habitantes.
E nós envolvemos a comunidade para fazer um mapeamento e levantamento de quem são os artistas, quem são os poetas, quem são os músicos, porque a cidade, quando ela foi formada no momento em que as pessoas foram a Brasília, na inauguração da capital do meu país, em busca de novos sonhos. Então, nós temos pessoas do Brasil todo morando naquela cidade, e atualmente nós temos também muitos refugiados. Então, o trabalho da museologia social é justamente permitir e ser um espaço de relação, um espaço de diálogo, um espaço de oportunidade para que esses sujeitos sociais possam, de alguma forma, através do conhecimento, fazer a transformação da vida. Aqui nós vemos algumas atividades na universidade de produção de papel. Esse papel, inclusive, que estou mostrando no slide, é um desses aí que vocês estão vendo, o papel reciclado que nós fizemos. Então, nós vemos assim, que há uma vontade de fazer e há um conhecimento da universidade. E a extensão, ela não pode se distanciar justamente da vontade destas pessoas em fazer a transformação. Essa é a abadia. Eu vou mostrar, na sequência, vocês vão ver um pouquinho do preparo do último sarau de poesia que nós fizemos, lá com as pessoas da comunidade. Já é o 5º sarau de poesia, e nós tivemos a honra da presença da professora Maju. Nós fizemos algumas rodas com algumas pessoas, componentes da Editora Popular. Aí o preparo do espaço, porque nós estamos numa casa que ocorre todos os movimentos da cidade. Então, o meu dia de trabalho lá é no sábado, e às vezes na sexta-feira e alguns dias à noite, porque o restante desse espaço outros grupos utilizam. Esse daqui é o Almir, é o nosso escritor mais jovem, ele ganhou um prêmio na França. E a Maju, na oportunidade, nós fizemos na Universidade de Brasília a leitura dos poemas do Cassiano Nunes, e daí eles decidiram, porque a decisão, quem decide os eventos é o grupo, e nós damos o apoio dentro do possível, escolheram homenagear Cassiano Nunes. Então, foi uma emoção muito grande. E quando mapeamos também os escritores locais, nós percebemos muito a dor destas pessoas que são marginalizadas, traduzidas nos poemas. Porque o poema, o que é a poesia, senão a visão do ser, sobre aquilo que nós, muitas vezes, não percebemos. É o audível que nós não conseguimos ouvir. É o visível que, para nós, é invisível, o poeta consegue traduzir na sua obra. E lá na estrutural nós temos os poetas, que nós chamamos poetas marginais, e que eles falam da realidade de viver ao lado do lixo. Eles contam a realidade da marginalidade, etc. Então, esse é um aspecto da minha pesquisa. Porque o que eu vou trabalhar no meu doutorado é uma análise da museologia social em todas as ações do ponto de memória, que envolve rodas de conversa, envolve as exposições, a montagem de exposições, a própria Editora Popular Abadia Catadora, inclusive esse nome é em homenagem à Abadia, que fez essa coleta, e coleta até hoje livros. E a biblioteca ficará linda. Eu aproveito que aqui nós temos professores de biblioteconomia a participarem e a se engajarem desse projeto. Nós precisamos dessa interface de áreas, porque senão nós não conseguimos dar um passo além daquilo que a nossa sociedade, no nosso contexto, necessita. É uma alegria, por isso que eu não saio de lá. Viu, Lilian? Por isso que eu te falo que a culpa é sua. Desculpa a informalidade, mas foi maravilhosa a escolha quando você me designou a desenvolver. E, para eu chegar nesse ponto, eu tive que retirar de mim muitas amarras, porque o meu olhar era somente para a museologia, para o objeto, para a conservação do objeto, que nós herdamos
e que nós assimilamos, objetos herdados, e ali são objetos construídos. Ali o nosso patrimônio é a vida. O patrimônio que se trabalha ali, você amplia, na visão da museologia social, a ideia de patrimônio cultural. Tá? Agora eu vou encerrar por aqui, para não me alongar, e eu gostaria de convidar a professora Maria Evangelista, que vai nos brindar com 2 poemas. Buenos dias, eu sou Maria de Jesus Evangelista, da Universidade de Brasília de las Letras, e sou curadora de um acervo museu de literatura e arte. A riqueza do trabalho da professora é extraordinário. Eu sempre estive tentando fazer algo por comunidades assim, mas o caminho é caminhando que se vai. Eu cheguei aí depois de vários passos. E o que ela me ofereceu, eu vou devolver um pouquíssimo. Não posso nem ter aquela organização do discurso, mas ela jogou aqui algo extraordinário. A vida de 2 grandes poetas, o Cassiano Nunes, que eu conheço muito bem, perdão, mas ele é o que disse: faça você minha biografia, você sabe mais do que eu de mim mesmo. O outro é um extraordinário poeta, nascido em São Paulo, mas que é espanhol, é das letras, excelente poeta, e que chegou ao Brasil, e ali os pais migraram para o Brasil, São Paulo, e ele nasceu em São Paulo. Para nossa alegria, a pátria lhe deu 2 nações e muito cultas, a nossa chega lá, que é Brasil, Espanha, Espanha, Brasil. Então, ela me deu a oportunidade de falar sobre o Cassiano Nunes, fazendo a leitura. Vocês receberam o texto que é o Corpus da Abadia na sua editora popular, organizado exatamente como uma grande obra, que assim fosse. Esta é pequena, mas é só uma parte da obra do Cassiano Nunes. O que a Abadia vem fazendo é possibilidade de outras tantas. O que eu consegui de Garcia, o poeta de vocês, poemas de Eduardo Garcia, se encontram online e pouca coisa eu pude resolver. Então, eu peço perdão aos brasileiros para ler muito pouco o que muito já comecei a conhecer. Eduardo Garcia é muito amado em Brasília, graças às páginas do professor Antônio Miranda. O que eu tenho de maior é isto, mas falando com os nossos, principalmente escritor de Brasília, poeta, e que o conheceu, que o leu, e então, de certa forma, eu pude resolver a solicitação agradecida de Aurora, a quem conheço há alguns anos, quando ela nos acompanhou a Alagoas, Maceió, onde há a Fundação Casa do Penedo, e então é com o carinho daquela convivência que eu trouxe um pequeno poema
que eu gostaria de ler na minha pronúncia espanhola, português, e que eles chamam de portunhol. A poesia dele é muito bonita. A poesia dele nos fala a alma, pois que ele é um grande filósofo. E vocês, claro, os brasileiros podem consultar, e vocês têm a graça de conhecê-lo aqui dentro do país dos Filipes, donos do mundo. Antes de mim, a gente viveu 40 anos. Então, é difícil, porque eu não tive muito tempo de melhorar uma pronúncia que tem 50 anos que eu deixei de usar. E, portanto, o poema chama Equipare, que não é a minha muito grande. A pleno sol caminho como todos. Acarreio-me própria oscuridade como ataúde ao ombro. Remonto a corrente, dissimulo minha íntima tinebra migele do rincão e me horros de água inconsolável. Acomodo-me carga funerária, escuto los semblantes, me comove. Sua dignidade de estátuas, sinto el eco de sua vasta tinebra. Me pergunto, donde ocultam su fúnebre equipare? Quanto pesa sua própria obscuridade. E completo a leitura dessa maravilha de tema e sensibilidade, um ritmo extraordinário em tão poucos versos. E ele diz, frio, embarrado algodão, de tiniebla, nos alcança as nubes del outono. Habrá que encender lumbre, buscar los cajones, las cerilhas morrada del verano. Graças, senhoras. Porém, não posso fazer comentário, nosso tempo é pouco, mas eu tenho que falar do Cassiano, que tem essa maravilha de abraçar todos nós outros como grande cidadão do mundo e grande escola brasileiro. E foi citado aí algo extraordinário, que é a doutora Nise da Silveira, naturalmente. Não estava no programa da Silmara. Casa das Palmeiras, e que é realmente extraordinária. Mas o pedido era aqui que estava. Eu teria que só fazer isso. Mas como perder a oportunidade? E ele diz, eis que de repente, ante a bandeira nacional, Cassiano Nunes, eis que de repente, no terraço do aeroporto, deparo com a bandeira. Há tanto tempo não havia. De certo não notava. Vejo como tremula na brisa da manhã radiosa brasileira. A bandeira representa esta manhã. É mesmo verde. Como as nossas matas, o amarelo é ouro dos bandeirantes e da Serra Pelada. É também o nosso sol, tanta luz. E o globo azul é mesmo o céu. O tema ordem e progresso parece-me um pouco cafona. Nunca tivemos muita ordem nem muito progresso.
mas estamos confiantes. Amei-te, bandeira, nesse momento. O povo, nosso povo, ainda será muitas vezes traído, explorado, vilipendiado pelo monopolista do patriotismo, pelas santarronas da justiça. Mas enquanto tremula no mastro oferecendo-nos a terra, imagem suave, sugestiva, trabalhamos. E então, nem precisos mais serão mastros nem bandeira. Nós seremos a própria bandeira, encarnando florestas, minérios, céu azul, estrelas. Não haverá mais separação entre nós e a nossa pátria. Eucaristicamente, a pátria estará em nós. Muitíssimo obrigada. E este é o livro de que a literatura brasileira terá a imensa satisfação de trazer sempre para vocês. Maju, nós precisamos encerrar agora. Já encerrei a minha pátria, porque eu entendo com rapidez as situações. Agradecida a todas e a professora. Nós vamos dar seguimento e depois o professor Barja vai fazer a apresentação dele. A Silvia. Brenda. Brenda hace la exposición de sus compañeros y suya sobre las obras. Por favor, paso a palabra. Bueno, muchas gracias, Elmira. Me sumo rápidamente a las felicitaciones del resto de mis compañeros. Gracias a la organización y muchas gracias a ustedes también por estar aquí todavía resistiendo. Rápidamente, porque estamos ya en la última mesa, ya después de 3, este es el 4º día. El trabajo que voy a presentar se titula Las obras huérfanas en el área de información y documentación, un reto internacional para la profesión. Lo presento yo, pero está hecho en coautoría con la doctora Silvia Cobo Serrano y el doctor Luis Fernando Ramos Simón. Vale, voy a seguir el siguiente esquema, que es muy sencillo y simplemente es para mostrar los puntos clave, los puntos más importantes del tema que voy a tratar. En cuanto a los objetivos del trabajo, pues son analizar el estado actual de las obras huérfanas en España, identificar la problemática o casuística que dichos materiales generan en la profesión y presentar algunos retos basados en la búsqueda diligente y puesta en línea de las obras huérfanas. Vale, el contexto de este trabajo y del tema de las obras huérfanas. Bueno, pues es el resultado de las numerosas contribuciones y publicaciones internacionales y nacionales que enfatizan la importancia de la accesibilidad en línea al patrimonio documental, el valor y puesta en marcha de proyectos de digitalización. En línea con esto me gustaría recordar la ponencia de la autora Osuna Alarcón, que también habló sobre esto. En línea con que es muy importante los proyectos de digitalización tanto para la conservación como para la accesibilidad y usabilidad del patrimonio documental. Sin embargo, esta digitalización del patrimonio documental entronca directamente e inevitablemente con la identificación de obras huérfanas, que constituyen una auténtica barrera para la puesta en línea y el acceso al patrimonio documental. Vale, ¿y qué son las obras huérfanas? No sé si muchos de ustedes están familiarizados con el tema o están trabajando con ello, entonces me gustaría simplemente decir 2 cosas. Tanto la Directiva Europea sobre obras huérfanas como el Real Decreto Español, que es una transposición de la Directiva Europea, entienden por obra huérfana aquellas cuyos titulares de derechos de propiedad intelectual no están identificados o, de estarlo, no están localizados, a pesar de haberse efectuado una previa búsqueda diligente de los mismos. De esta definición se saca una idea principal, que sería que la búsqueda diligente estaría conformada por la identificación de los autores y su localización. Esta búsqueda diligente es de obligado cumplimiento y debe ser previa al uso de estos documentos.
Para todo este proceso de los proyectos de digitalización y de identificación de obras huérfanas, hemos señalado una serie de etapas que se deben de seguir. Primero sería una fase de acotación según el estatus de la obra. ¿Qué quiere decir? Pues primero habría que evaluar si la obra está ya en dominio público, si es de libre uso, si es de titularidad pública, por ejemplo, obras generadas en la administración pública, si ya han sido obras declaradas huérfanas o si son obras protegidas. Vale, es en este caso cuando se debe efectuar la búsqueda diligente, que estaría conformada por una fase de identificación, que sería delimitar quiénes son los titulares de la obra y derechos atribuibles, y una fase de localización de los titulares, que sería ponerse en contacto con ellos. Después de esta búsqueda diligente vendría la fase de resultados, que se pueden dar en los siguientes casos. Identificar a los titulares de las obras y localizarlos. En este caso podríamos conseguir el consentimiento para digitalizar y poner en línea la obra, o no conseguirlo, que en este caso no se podría poner en línea. También se puede dar el caso de identificar a los autores, pero no localizarlos, o ni siquiera identificarlos y por tanto tampoco localizarlos. En estos dos últimos casos, la obra se puede declarar provisionalmente huérfana, pero bueno, tiene una serie de complicaciones que explico a continuación. Vale, en todo este proceso hay una serie de obstáculos que ya fueron manifestados en el 2006 y serían la inadecuada información disponible sobre la obra para identificar a los titulares, los cambios de titularidad o en las circunstancias de los titulares, limitación de los recursos de información existentes, dificultades en la investigación sobre los derechos de autor o otra serie de problemas. Vale, frente a estos obstáculos hemos indicado una serie de retos que serían, en primer lugar, la transversalidad temática. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en muchas ocasiones consideramos que a lo mejor los profesionales del ámbito de la biblioteconomía y la documentación no poseen todos los conocimientos necesarios y sería muy importante contar con otros profesionales de otros sectores de conocimiento, como del derecho, por ejemplo, para resolver muchos temas legales. En cuanto a los recursos de información, bueno, tanto la Directiva Europea como el Decreto Español indican una serie de fuentes de información que se deben de consultar para la identificación y localización de los autores. Sin embargo, esta lista de fuentes de información no es muy exhaustiva, entonces creemos que se deberían realizar muchos esfuerzos para realizar una lista más exhaustiva, indicar cuáles serían el conjunto mínimo a consultar y en aquellos casos en los que se requiere algún coste o por alguna restricción no se puedan consultar, que fueran de libre acceso. En cuanto a los costes y duración, bueno, cualquier proyecto de digitalización implica unos costes y una duración que normalmente suelen ser muy elevados, y tener en cuenta el tema de las obras huérfanas pues es muy importante porque esto genera más esfuerzos todavía. En cuanto a la difusión de obras potencialmente huérfanas, cuando una institución considera que una obra puede ser huérfana, sería muy importante establecer un mecanismo público que diga que esa obra va a ser huérfana. Esto facilitaría que los titulares se pudieran poner en contacto y reclamar sus derechos. Porque uno de los problemas es que si una institución declara la obra huérfana y posteriormente aparecen los titulares de derechos, estos tendrían que recibir una compensación económica. Entonces, este realmente es un obstáculo y es lo que hace que muchas instituciones se decidan por no llevar a cabo estos proyectos de digitalización y puesta en línea de este tipo de obras. Bueno, ya como conclusiones, creemos que la simplicidad de la Directiva Europea en algunos aspectos que contempla y su transposición al Decreto Español no resuelve los problemas identificados en la práctica real. La falta de políticas nacionales, equipos de investigación o profesionales en activo que resuelvan esta problemática evidencian los escasos avances en la materia.
es necesario el establecimiento de un procedimiento de búsqueda diligente común a partir de la identificación de buenas prácticas en instituciones internacionales. Y por último, es evidente que la persistencia de obstáculos en la puesta a disposición en línea del patrimonio documental en una sociedad cada vez más digital. Bueno, por supuesto, este tema es mucho más complejo, pero no me quiero extender mucho más. Es simplemente para que tuvieran una idea del trabajo que estamos haciendo. Entonces, bueno, les invito a que consulten nuestra página web del grupo de investigación Publidoc UCM y les dejo también el correo por si se quieren poner en contacto con nosotros. Muchas gracias. Com a palavra, a próxima autora, Núria Batista Puig, da Universidade Carlos III, de Madrid. Buenos días a todos. Yo me llamo Núria Bautista, soy doctoranda de la Universidad Carlos III de Madrid y bueno, en este trabajo os voy a presentar un trabajo que hemos hecho conjuntamente también con el profesor Raimundo Macedo dos Santos de la Universidad de Pernambuco y con Elías Sanz, también del Laboratorio de Estudios Métricos de la Información de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, voy a intentar de ser lo más breve posible. Básicamente este es el esquema de mi presentación. Primeramente os presentaré un poco la descripción de lo que vendría a ser el emprendimiento, qué entendemos por emprendimiento. Posteriormente os pasaré a contar un poco la educación en emprendimiento, que es otra de las vertientes analizadas en este estudio, para después pasaros a contar un poco los objetivos del estudio, la diferente metodología, los diferentes resultados en el análisis de las spin-off de algunas universidades de Brasil, tal y como os comentaré más en detalle, además de un análisis comparativo de la formación en emprendimiento. Bueno, ¿qué entendemos por emprendimiento? Según el Global Entrepreneurship Monitor, que es una red que monitorea la actividad emprendedora de más de 60 países, la actividad emprendedora o emprendimiento se entiende toda aquella actividad que está en el mercado durante menos de 3 años y medio, momento a partir del cual se pasa a considerar como consolidada. Entonces, el emprendimiento en general está asociado siempre a valores positivos porque dinamiza un sistema productivo de un país y bueno, ha habido diferentes tendencias de estudio. Ha habido tendencias que estudian más al individuo emprendedor, es decir, aquellos rasgos que hacen que le caractericen como emprendedor, más desde el desarrollo emprendedor, es decir, de la cultura en la que hay culturas que son más emprendedoras que otras, o del aprendizaje emprendedor, es decir, de aquellas capacidades que pueda llegar a aprender, aquellas habilidades. Entonces, en el emprendimiento en Brasil, bueno, en esta diapositiva podéis ver un poco la evolución de la actividad emprendedora. En general se ha incrementado de un 20,9% en el año 2002 a un 34,5% en el año 2014. Realmente sí que el emprendimiento ha ido creciendo. Destacar también muy brevemente que Brasil es un país que en general se autoconsideran los propios emprendedores que tienen bastante capacidad emprendedora, que es un hecho bastante llamativo en comparación con otros países. Y bueno, más concretamente en este estudio hemos analizado un tipo de emprendimiento, que son las spin-off, que son aquellas empresas generadas en el seno de la universidad. Bueno, esta es una de las definiciones que yo creo que más bien sintetizan lo que viene a ser una spin-off y básicamente estas empresas entran, digamos, se embarcan dentro de un entramado de la universidad en el cual aprovechan las relaciones que tienen, por ejemplo, aprovechan las infraestructuras de la propia universidad, como los parques tecnológicos, también los contactos que tiene la propia universidad, las relaciones con las empresas, etc. Y en el caso de Brasil, básicamente este tipo de empresas surgieron como una estrategia de supervivencia en las universidades. Se empezaron a impulsar con el primer programa brasileiro del año de 1980 de parques tecnológicos, pero realmente no fue hasta los 90 que empezaron a proliferar este tipo de empresas. Pero básicamente también hay otro problema, que es que realmente el Estado no se llegó a implicar mucho más, no tuvo un papel mucho más proactivo
hasta el año 2000, pero en general se caracteriza porque Brasil tiene como las universidades brasileñas tienen una falta de relaciones en comparación con otros países de lo que sería la bidireccionalidad de universidad de empresa, y además básicamente se concentran todas las actividades, todo este tipo de actividades de apoyo a la investigación y a la innovación en el sur, donde hay menos universidades, pero sí que hay más producción científica, para decirlo así. Y luego otro de los problemas que se encuentran en Brasil es que hay una percepción muy negativa de la creación de este tipo de empresas, porque, por ejemplo, las trabas administrativas para crear este tipo de empresa en Brasil son 3 veces incluso más grandes que, por ejemplo, otro país como puede ser Estados Unidos. Entonces, otra de las vertientes que hemos analizado en este estudio son la educación en emprendimiento, es decir, aquellos cursos que básicamente no son educar en negocios, sino que es aprender una serie de habilidades. Estos cursos empezaron a nacer en los años 50 en la Universidad de Harvard, y digamos que en todos los países sí que se ha observado cómo hemos pasado de una universidad mucho más docente a una universidad más emprendedora, en la que se comercializa, digamos, el conocimiento que se adquiere. En este estudio, básicamente, el objetivo principal era conocer el número de spin-off creadas en la región sudeste de Brasil, en la región de Sao Paulo, de estas 5 universidades, analizar su diferente oferta formativa y ver si existía relación, es decir, que en las universidades donde había más formación en emprendimiento tenían más spin-off o no. Bueno, básicamente la metodología consistió en tratar de identificar estas spin-off, intentando de ponernos en contacto también con los diferentes núcleos digamos, las diferentes agencias de innovación de las distintas universidades para confirmar también los datos, y además también examinamos la formación siguiendo la estructura que podéis ver detallada en la diapositiva. Bueno, para ir lo más rápido posible, solamente destacar en el apartado de resultados que, bueno, básicamente una de las cosas que analizamos de las diferentes características de estas universidades fue el número de doctores el porcentaje, digamos, de doctores sobre investigadores, ya que básicamente estos son los que al final emprenden porque no tienen aunque no tengan, a pesar de que no tienen perspectiva empresarial, pero la situación hace que les lleve a emprender. Y básicamente, bueno, comentaros que mayoritariamente en todas las universidades el porcentaje de doctores sobre investigadores es más del 70% en casi todas. Y bueno, para ir ya lo más rápido posible, bueno, analizamos en cada una de las diferentes universidades el número de spin-off. Unicam, por ejemplo, en la literatura se comentaba que había un total de 286 empresas de este tipo, y básicamente tiene 2 nichos de creación de spin-off. Un parque tecnológico de Innova Unicam, que tiene un total de 659 empresas, pero solo en 4 de ellas se detalla específicamente que son spin-off. Y esta es una de las problemáticas que nos hemos encontrado, que es que muchas veces este tipo de empresas se desligan de su origen, es decir, intentan evitar decir que provienen de la universidad porque eso puede ser visto como una percepción negativa. Otro de los nichos de creación de este tipo de empresas es la incubadora de empresas INCAM, en el caso de Unicam, que tiene un total de 49 empresas spin-off. La Universidad de Sao Paulo es la que más controla, porque muchas veces nos hemos encontrado que había mucho desconocimiento en lo que respecta al número de spin-off, porque ni las propias universidades sabían cuántas empresas de este tipo se habían generado. La Universidad de Sao Paulo, en este sentido, tiene un total de 375 empresas que llegaron a generar un total de 1.026 puestos de trabajo, y el principal centro donde digamos, ha habido más creación de este tipo de empresas es el CIETEC, donde actualmente el 30% de las empresas que existen son de esta procedencia. Luego aquí podéis ver las otras 3 universidades, destacar también, por ejemplo, la UFSCar, que a pesar de que tiene una larga trayectoria solo tenía 4 spin-off, lo que denota también que a pesar de que lleven mucho tiempo, muchas no han dado el paso, digamos, a esta universidad mucho más emprendedora. Unifes, que por ejemplo no conocía el número de spin-off la propia agencia de innovación, pero sí que encontramos que alguno de sus departamentos tenía alguna spin-off que sí que se ofertaba en la web institucional del departamento, o UNES, que tiene en la incubadora tecnológica de Botucatu 11 empresas incubadas y 4 preincubadas. Destacar también sobre la oferta formativa en emprendimiento, hemos ido analizando cada uno de los diferentes puntos y, bueno, en términos generales, destacar que, bueno, nos ha sorprendido muchísimo que en Brasil hay muy pocos concursos de emprendimiento en comparación con España, que casi todas las universidades tienen concursos de emprendimiento para gente que está, por ejemplo, en etapa de máster o para doctorandos, y en el caso de Brasil sí que realmente hay muy pocos, y luego también hay muy pocos programas internacionales.
o plataformas de networking. La que más tenía, por ejemplo, de este subtipo era la Universidad de Sao Paulo. Y aquí podéis ver un poco algún ejemplo de lo que hemos considerado. Por ejemplo, cursos de emprendedorismo, porque no, como decía anteriormente, no es lo mismo educar en negocios que, digamos, educar en emprendimiento. Y bueno, a modo de conclusiones, en general sí que se observa, al igual que en España, que hay una falta de consenso por parte de las universidades en saber lo que es una spin-off. Por ejemplo, en muchos casos se considera que las prácticas en empresas son spin-off, y esto no es así. O las empresas junior, que también sí que hemos visto que había muchas universidades que tenían muchas empresas junior, eso no puede ser considerado como spin-off. Y en general sí que se observa que hay una tendencia al incremento, digamos, de los cursos y la formación en emprendimiento en todas las universidades. Y también, en cierto modo, habría que analizar más en detalle cómo ha afectado la situación política y económica actual, cómo puede afectar también a este tipo de empresas. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Eu gostaria de, inicialmente, pedir desculpas a todos por toda essa pressa que estamos conduzindo a sessão. Já me desculpei com os autores aqui, porque nós vamos novamente precisar interromper a sessão, porque temos convidados que vêm de outras agendas e já estão aguardando para manifestar, o embaixador, o vice-reitor, que estará agora para conversar conosco para fazer, digamos assim, oficialmente o fechamento do evento. Então, por respeito a essa agenda, mas me pedindo desculpas em nome da organização aos autores, a quem devemos muito respeito e carinho e que já entenderam a situação, e peço que vocês também nos perdoem por estar conduzindo de forma tão apressada, nesse momento, a clausura do evento. Então, vou pedir a suspensão dessa sessão, que vai continuar logo depois da manifestação dos nossos convidados que já estão aguardando. Então, eu peço desculpas e passo a sessão à professora Aurora Cuevas, que vai conduzir agora. Então, muito obrigada e, mais uma vez, nos perdoem por estarmos assim com a agenda tão intensa e, de certa forma, tão apressada nesse último dia. Obrigada.